Curiosidades sobre as ovelhas e carneiro, raças e criação. Fofinhas, lindas e extremamente dóceis, a ovelha foi o segundo animal a ser oficialmente domesticado, há mais de 13.000 anos. Mas não é apenas de beleza que vive a ovelha, ela também é muito inteligente, sabendo inclusive diferenciar rostos dentro de seu rebanho e reconhecer seu pastor. Um feito e tanto, ponto para as ovelhinhas. Por serem animais fascinantes, separamos algumas curiosidades para você se encantar ainda mais com essas belezuras cheias de lã. Confira! A ovelha propriamente dita é apenas a fêmea, o carneiro é macho, já o cordeiro são os jovens. Há pelo menos 1.400 raças de ovelhas, cada uma adaptada às condições do local onde vive. O leite da ovelha é perfeito para a produção de queijos, sendo utilizado desde a antiguidade. Com o tempo, as ovelhas começaram a desenvolver lãs mais fofas, mais resistentes e com cores diferentes. O primeiro mamífero a ser clonado foi uma ovelha, a famosa Dolly. Ovelhas sabem se automedicar quando estão doentes. Elas comem plantas específicas para serem curadas. A gestação da ovelha é de apenas 5 meses. A ovelha fêmea é geralmente dócil e muito tranquila. Já o macho pode ser agressivo e muito protetor, dando cabeçadas caso sinta-se ameaçado. 70% de toda a lã do mundo vem da Austrália. Eles têm cerca de 126 milhões de ovelhas que utilizam quase metade do continente da Oceania para pastar. As ovelhas têm mais de um estômago. Elas conseguem digerir grãos que outros animais não conseguem. Gostou de saber mais sobre as ovelhas? Comente! Então, já se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos vídeos. Muito obrigado! Vamos lá! As ovelhas são mamíferos pertencentes à família Bovidae, famosas pela sua pelagem fofa, que dão a elas uma aparência levemente arredondada. Vale ressaltar que ovelha se refere à fêmea dessa espécie, sendo o carneiro o macho e o cordeiro o filhote. Apesar dessa diferença, todos são ótimos para a criação e apresentam benefícios similares. Esse animal ruminante está presente na sociedade humana há muitos séculos, sendo domesticadas e usadas para diversos fins, como na produção de lã e no consumo de carne. Estima-se que existam mais de 1.000 raças de ovelhas, sendo encontradas em basicamente todos os países do mundo. Quer conhecer um pouco mais sobre esse fofo e especial animal? Então, continue lendo e conheça as características, origem, curiosidades, algumas raças e até como se dá sua criação. Você vai se surpreender. Para começar a compreender como as ovelhas vivem e sua importância, é necessário saber algumas das suas características, como as visuais, comportamento e reprodução. Descubra a seguir as especificações desse mamífero. Características visuais. As ovelhas, com seu corpo coberto com uma pelagem macia e robusta, possuem cerca de 1,5 metros de comprimento e pesam entre 75 e 200 kg. Seu rabo é bem curtinho e seu focinho é bem alongado e estreito, sendo uma das suas principais características. Além dessas citadas acima, as ovelhas possuem cascos em suas patas e possuem chifres. Diferente do que muitos pensam, esses chifres surgem tanto nas fêmeas como nos machos, mas neles ele é mais curvado e maior. Vale lembrar que as ovelhas podem aparecer em diversas cores, como branca, cinza, preta, marrom, etc. Temperamento do animal. O temperamento desse animal ruminante faz jus à sua fama de fofo e dócil. As ovelhas são muito calmas, com excelente memória e inteligentes, conseguindo até mesmo diferenciar expressões faciais de outros animais do rebanho. Ademais, apesar do chifre, esses ovinos não possuem mecanismo de ataque. Apesar disso, elas são rápidas e conseguem se adaptar facilmente em condições não muito favoráveis. Um ponto interessante do seu temperamento é que as ovelhas, assim como os humanos, podem ficar estressadas e depressivas. Tempo de vida e reprodução. As ovelhas são animais que vivem bastante, principalmente as domesticadas,
mantendo sua expectativa de vida por volta dos 20 anos. As selvagens podem viver menos que isso devido às condições da própria natureza. A maturidade sexual das ovelhas costuma ocorrer aos 18 meses de vida, mas depende do ambiente, podendo ser maior ou menor. O cio das ovelhas, diferente de outros animais, acontece apenas uma vez ao ano em uma época específica, que vai depender da localidade. Mas há algumas raças que podem se reproduzir durante o ano todo. Após a reprodução, a ovelha entra na fase gestacional, que costuma durar cerca de 150 dias. O mais comum é nascer apenas um filhote, mas a fêmea pode gerar até 3 cordeiros. As ovelhas possuem uma história interessante. As ovelhas acompanham os humanos há muitos séculos, logo, é de se imaginar que sua história seja muito interessante e alinhada à nossa. Descubra a seguir como surgiram esses animais, assim como sua domesticação e importância na economia de cada país. Como surgiram as ovelhas? Não se sabe ao certo como as ovelhas surgiram, mas, através de análise de DNA, foi possível descobrir um pouco mais sobre a origem desse antigo mamífero. Acredita-se que as primeiras ovelhas domesticadas são uma variedade de uma espécie originária do Iraque, conhecida como mufão. Esse animal iraniano remonta ao ano 9000 AC, durante a famosa Idade de Bronze. No entanto, apenas alguns anos mais tarde que foi surgir as ovelhas que conhecemos atualmente, com o corpo coberto de lã mais enroladinha. Com o passar dos séculos, elas foram mudando, mas essa característica da pelagem continuou. Domesticação do animal. Também não se tem os dados exatos de quando começou a domesticação das ovelhas, mas imagina-se que não ocorreu muito depois da sua descoberta. Sabe-se que a prática se iniciou na Ásia, mais especificamente na Mesopotâmia. Estima-se que essa domesticação acabou modificando algumas características mentais das ovelhas, como o reconhecimento de pessoas. Inicialmente, as ovelhas foram domesticadas para o consumo da sua carne, mas depois sua lã também foi aproveitada. Importância econômica. Em diversos locais do mundo, a criação de ovelhas gera grande impacto econômico. Isso acontece não só pela sua carne e lã, mas por todos os outros produtos que esse fofo animal origina, que são, inclusive, muito valorizados no mercado. Alguns deles são couro, leite e queijo. Como muitos países têm como base da sua economia a criação de ovelhas, foram surgindo, através de seleção artificial, diversas raças com características específicas para determinado produto. Há aquelas mais propícias ao aproveitamento da carne e outras da lã. Por exemplo, conheça as principais raças de ovelha. Existem mais de 1000 raças de ovelhas espalhadas pelo mundo todo, até nas temperaturas e ambientes mais adversos. Conheça a seguir as principais raças de ovelhas e onde elas costumam viver. Originária da Nova Zelândia, essa é a raça de ovelha mais comum no país. A raça Coopvord foi desenvolvida por cientistas através do cruzamento da Romney e do carneiro Border Leicester. Essa ovelha de tamanho médio é muito produtiva, por isso é tão admirada pelos criadores. Sua lã é bem grossa, seu parto é de fácil manuseio e cuidados, além de também terem uma boa prolificidade, que se refere ao número de filhotes. As Coopvord também são ovelhas tranquilas e com boas qualidades maternas. Reconhecida como uma raça de ovelha pura em 1911, a Corriedale também surgiu na Nova Zelândia, mas com o intuito de aproveitar tanto a sua lã como a sua carne. Sua pelagem é branca e longa, podendo apresentar algumas manchas pretas e marrons. Já a lã costuma ser mais ressecada. Com a sua produtividade dividida em 50% lã e 50% carne, a Corriedale ganhou espaço em diversos países, inclusive o Brasil. No Rio Grande do Sul, elas representam 60% do rebanho, não só pela sua produção, mas pela sua adaptabilidade. As ovelhas da raça Dorper são bem características, pois possuem uma pelagem curta com uma coloração clara e a cabeça completamente preta. Elas surgiram em 1930, na África do Sul.
e conquistaram espaço no mundo inteiro pela sua excelente adaptação em diferentes climas e fácil alimentação. Essa raça é voltada para a produção de carne, com boas taxas de reprodução e crescimento. Nos primeiros 4 meses, o cordeiro já atinge seus 30 kg. Após a desmama, eles ganham cerca de 90 gramas por dia. Além disso, em 2 anos, as ovelhas conseguem ter 3 partos, números considerados acima do normal. A Colômbia é a primeira raça ovina originária dos Estados Unidos. Elas são consideradas ovelhas grandes, pesando entre 70 e 135 kg. Inicialmente foram desenvolvidas para produzir mais quilos de lã de cordeiro, e de fato foram bem-sucedidas nesse processo. A grande habilidade materna dessa ovelha possibilita que os cordeiros se desenvolvam bem e rápido. Além disso, sua lã é admirada por ser resistente e ter um bom comprimento de fibra. A Colômbia proporciona, em cada tosquia, cerca de 7 kg de lã. Originária da Inglaterra, a Hampshire Down é uma ovelha grande, musculosa e voltada para a produção de carne. Apesar disso, elas também produzem lã na cor branca. Como surgiram com o objetivo de produzir carne, suas características principais são voltadas para essa função. Os cordeiros se desenvolvem rapidamente e por volta dos 4 meses já atinge 35 kg, algo muito lucrativo para os produtores de carne ovina. Sua carcaça também é de boa qualidade e, além disso, a Hampshire possui uma boa fertilidade. As ovelhas da raça Texel são originárias da Holanda, mas também são muito comuns no Brasil. Essas ovelhas de tamanho médio têm uma produtividade muito boa, pois elas fornecem uma lã de excelente qualidade e uma carne macia e magra. Além das qualidades mencionadas anteriormente, a Texel também possui uma boa carcaça, um rápido ganho de peso e alta fertilidade. Tudo isso faz com que elas também sejam utilizadas para cruzamentos artificiais, com intenção do melhoramento na produção. Também originárias da Inglaterra, a ovelha Suffolk é o resultado do cruzamento do carneiro Southodon com ovelhas selvagens de Norfolk. Uma das suas principais características, que as distinguem das demais, são suas extremidades na cor preta, incluindo a cabeça. A ovelha Suffolk serve tanto para a produção de carne quanto para a lã. Essa raça possui um corpo robusto e musculoso, tendo ótimos índices de nascimento e facilidade no parto. O macho chega a alcançar 150 kg. Já a lã é grossa e resistente, sendo ótimas na fabricação de carpetes e estofados. A raça Erdvik é considerada uma das mais resistentes das colinas britânicas. Sua pelagem apresenta diversas colorações como branca com extremidades pretas, pretas com extremidades brancas, totalmente branca, entre outras. Uma das suas principais qualidades é a sua capacidade de forrageamento, que consiste na exploração por recursos alimentares, algo que a faz ser mais adaptável. Em relação à lã, que é sua produção principal, a Erdvik não produz uma de alta qualidade. Ela é grossa e de baixo valor comercial, sendo mais utilizada para tapetes. Quando se trata de lã, a raça Lincoln se destaca no mundo todo. Essas ovelhas possuem a lã mais pesada, longa e brilhante de todas, também sendo uma das maiores raças de ovelhas do mundo. Elas são muito populares na América do Norte, em alguns países da América do Sul, Austrália, África do Sul, entre outros. Originária da Inglaterra, a Lincoln foi levada para diversos países, como os Estados Unidos. Com todas as suas ótimas características, essa ovelha também foi muito usada no cruzamento artificial, gerando outras raças como a Targhee. Nascida em Portugal, a raça Merino possui diversas outras variações que mudam de acordo com o país de origem. A ovelha Merino tem sua produção voltada totalmente para a criação de lã. No caso da ovelha Merino, sua lã é extremamente valorizada, pois é tida como a mais nobre para uso em roupas e objetos de decoração. Elas também podem ser utilizadas para a produção de carne, mas o uso da sua lã é bem mais comum. Finalizando a listagem das raças mais conhecidas, temos a Romney,
antigamente chamada de Romney Marsh. Originária da Inglaterra, essa ovelha passou por um melhoramento da raça, já que inicialmente elas eram de pouca qualidade e com uma lã muito grosseira. Focando esse melhoramento na produção de carne, a Romney acabou sendo boa tanto nisso quanto na produção de lã, com a porcentagem de 60% carne e 40% lã. Por causa disso, sua criação começou a ser muito admirada, tornando essa ovelha popular em alguns países. Já sabendo das principais raças de ovelhas e como elas podem ser desenvolvidas para fins diferentes, é necessário saber como criá-las de forma adequada e segura. Descubra, a seguir, o que é necessário para começar a criação de ovelhas e quais os benefícios disso. Benefícios da criação. Como já citado anteriormente, a criação de ovelhas gera inúmeros benefícios ao criador, principalmente pela quantidade de produtos que esse dócil animal pode gerar. Leite, queijo, carne e lã são alguns deles que podem ser aproveitados pelo próprio criador, como usados para venda, pois são bem valorizados. Outro ponto positivo na criação das ovelhas é sua rápida reprodução. Entre 18 e 30 meses, elas já estão prontas para procriar, algo que, se comparado a outros animais, é muito mais rápido. Os ovinos também são fáceis no quesito alimentação, sendo a maioria das raças pouco exigentes. Local para a criação. Se você tem o interesse de criar ovelhas, deve saber que é necessário toda uma estrutura e ambiente adequado para começar. Cercas para conter os animais, pastos e currais são algumas das coisas essenciais para a criação de um local ideal para as ovelhas. Uma das primeiras coisas que as ovelhas precisam é espaço, mas ao mesmo tempo, um local que possam se proteger das altas temperaturas, por exemplo. Por isso, o criador deve pensar não apenas no amplo espaço, como também toda a estrutura necessária. Montagem da estrutura. O pasto é essencial, mas é de extrema importância ter um local todo estruturado que corresponda às necessidades dos animais. As cercas para a contenção das ovelhas são necessárias para a segurança da ovelha, impedindo que ela fuja ou que predadores se aproximem. Elas devem ter 90 centímetros de altura com fios superiores e inferiores. O abrigo precisa ser equipado com coxos, bebedouros e feno, além de ser bem arejado. O bebedouro deve ter, de preferência, água corrente, e deverá ser protegido para que as próprias ovelhas não sujem a água. O ambiente também deve ser seco, para evitar doenças, e confortável. Alimentação. As ovelhas possuem uma alimentação muito simples e fácil. O pasto é imprescindível, sendo ideal 1 hectare a cada 7 ovelhas, já que elas passam cerca de 8 horas por dia pastando. Só o pasto não é o suficiente, logo, também é necessário inserir na sua alimentação uma mistura de grãos como milho, aveia e soja ou alguma ração adequada para ovinos. A água também deve estar sempre à disposição, tendo em mente que cada ovelha consome cerca de 7 litros por dia. Cuidados com a saúde das ovelhas. Manter o local em que as ovelhas vivem limpo e aquecido é um dos cuidados necessários para manter esse animal com uma boa saúde. Também é importante manter visitas regulares do veterinário, garantindo que todo o rebanho esteja saudável e que não precise de nada, como algum complemento alimentar. Assim como em outras espécies de animais, vacinação e vermifugação também fazem parte dos cuidados com as ovelhas. Além disso, aparar os cascos e tosquiar a lã são outros pontos que não devem ser esquecidos. Curiosidades incríveis sobre as ovelhas. Termo: ovelha negra. Ovelha negra é uma expressão com sentido pejorativo, que denomina uma pessoa que foge dos padrões do seu grupo social. Esse termo também é utilizado como ovelha negra da família, se referindo também ao indivíduo que a família considera diferente ou até mesmo errado. Esse termo surgiu devido à genética das ovelhas. A maioria dos ovinos nasce com uma pelagem branca ou clara, no entanto, existem algumas que sofrem uma mutação genética e surgem com uma pelagem preta. Como essa cor impossibilitava o tingimento da lã, os criadores preferiam as brancas, pois tinham um maior valor de mercado.
Não confunda a ovelha e a cabra. É normal